A minha proposta hoje é tornar você alguém capaz de vencer as adversidades. Conseguir ser forte o suficiente para cumprir o ciclo, para conseguir suportar o rojão. Jesus disse algumas coisas muito boas, como eu venci o mundo, como eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas ele também disse algumas coisas que não podemos negligenciar. Uma delas é que o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Ele também disse: no mundo teríamos aflições. Ele disse: muito cuidado, porque o diabo é o nosso adversário. Então, a vida não é fácil, e ela não é fácil para ninguém. Às vezes, simplesmente, o que nós fazemos é olhar para aquilo que nos convém. Então, você olha, às vezes, para uma área que aquela pessoa está conseguindo êxito no momento, e aí você acredita que tudo na vida daquela pessoa caminha naquela frequência. Há um tempo atrás eu estava do lado de uma moça durante a palestra de uma mulher muito bonita. Eu era um dos palestrantes do evento e aquela mulher estava palestrando. Ela é famosa, ela é rica, e essa moça que estava do meu lado eu não conhecia. Ela me disse: a vida não é justa não, pastor. Você vê, olha a vida dessa mulher, eu gostaria de ter a vida dela. Aí eu olhei para ela e eu conhecia a moça que estava palestrando, e eu disse: sério? Ela disse: sério. Eu falei: nossa, eu jamais imaginei que você gostaria de sepultar seu filho. Um tempo atrás essa moça perdeu um de seus filhos, e aí ela, assustada por não saber disso, olhou para mim e disse: mas isso eu não queria. Aí eu olhei para ela e falei: então você não quer ser ela, você só quer ter algumas coisas que você considera positiva na vida dela, e o que for negativo você não quer e vai pegar o positivo do outro. Essa é a história de Frankenstein, um monstro composto por partes diferentes. Isso não é a realidade. Então, ser forte e corajoso não foi uma mensagem deixada por Deus apenas para Josué, mas para todos nós. A Bíblia não pede de você perfeição, que ela pede aperfeiçoamento. Então, a minha mensagem hoje tem o propósito de gerar aprendizado e aperfeiçoamento, porque a vida vai nos expor a muitas situações com um propósito: amadurecimento. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ficar velho é obrigatório, amadurecer é opcional. Muitas vezes na vida nós vamos estar expostos a dois tipos de problemas, alguns criados por nós mesmos. Muitos problemas que nós enfrentamos, eles são de origem de escolhas errôneas, de posicionamentos inadequados, de permissões indevidas. Então, muitos problemas que nós vamos enfrentar, eles são criados por nós mesmos. Mas alguns problemas chegam na nossa vida e nós não fizemos nada para tê-lo. Se você observar a mulher que está sendo conduzida para ser apedrejada por ser uma adúltera, João capítulo 8, quem causou o problema para ela foi ela. Ela sabia que o adultério era uma pena de morte, uma pena capital, mas ela quis correr o risco e não deu certo. Ela merecia morrer. Você olha para o Bartimeu, que fez Bartimeu para nascer cego? Nada. Há problemas que nós somos os causadores. Há problemas que nós não fizemos nada para que eles aparecessem. Porém, segundo a vida, criado por nós ou trazido para nossa vida sem nenhuma culpa, nós vamos precisar vencer. Eu não sei o que você vive hoje, talvez um problema causado por você mesmo. Não olhou o namorado direito, ele virou noivo. Não olhou o noivo direito, casou. E o Satanás nem precisou te atrapalhar, você sozinho. Foi um problema que você criou. Porque há pessoas que são pessoas certas. Não há ninguém errado, gente. Todo mundo é certo. Porém, são pessoas certas no lugar errado. Às vezes, por exemplo, a pessoa, ela é certa para estar assim num consultório psiquiátrico, num divã de um analista, tomando uns ansiolíticos bom. E onde é que essa pessoa está? Na sua certidão de casamento. Casou com você, então é uma pessoa certa, sim ou não? E tem outras coisas, você não fez nada, simplesmente elas vieram para você, causado por você ou não. Minha proposta hoje é tentar te ajudar com a palavra de Deus, certo? Para que você venha superar, que ninguém te convença que você é um perdedor, porque Cristo disse que você é um vencedor. Você entende?
Então, hoje eu quero mostrar a vocês, rapidinho, preciso de 30 minutos para mostrar a vocês algumas tempestades. Eu gosto muito, porque cada uma delas traz uma mensagem. E o importante é você aprender. Então, coloque para mim, Jonas, capítulo 1, verso 3 e 4. Nós vamos ver a primeira tempestade. Jonas, capítulo 1, verso 3 e 4. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para... Vamos começar aqui entendendo situações desagradáveis, difíceis, e hoje vamos chamá-las de tempestades. Vamos entender que essas tempestades não receberam autorização de Deus para nos destruir. Elas são apenas mensageiras de decisões que nós precisamos tomar. Então a primeira tempestade é essa que lemos. O que ela tem como mensagem? Para quem é a mensagem? Na narrativa, a história é mais ou menos assim, para você que não conhece. Jonas é o profeta do Senhor. Deus aparece para ele e diz para ele: vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Diga a ela como eles estão vivendo. Era uma mensagem de confronto, difícil, uma mensagem dura. Segundo, era uma mensagem para um povo cujo qual Jonas não tinha nenhum apreço. Jonas não tem interesse de ver aquelas pessoas mudadas. Aquele é um povo violento que provavelmente vai tentar contra, ou pode tentar contra a sua vida, se ele resolver levar uma mensagem de oposição. Ele não quer ir, então ele resolve desobedecer a Deus. Ele resolve fugir, e ele foge para um porto marítimo, Jope. Compra uma passagem de um navio que vai para a Espanha, para Tarsis, e entra nesse navio. O capitão do navio, ele não é profeta. O capitão do navio não desobedeceu a Deus. O capitão do navio não tem nada a ver com esta situação. Só que durante o processo de navegação, uma tempestade se abate sobre aquele mar. O navio está praticamente quebrando-se. O capitão do navio precisa resolver aquilo. É de responsabilidade dele o navio em si, a carga que o navio carrega, os passageiros que ele leva, sua tripulação, e para ele a coisa mais valiosa, sua própria vida. Tudo isso está em risco por causa dessa maldita tempestade. Ele é um trabalhador, um homem honesto, decente. Que erro cometeu este capitão do navio? Por que é que está acontecendo isso com ele? O barco dele recebeu um desobediente. Sabe o que aquele homem fez? Para navegar com mais facilidade, jogou a carga do navio fora, para tornar o navio com uma flutuabilidade melhor. Adiantou alguma coisa? Não. A carga foi embora. Ou seja, o capitão do navio perdeu o que não precisava perder, por não tirar o que precisava ser tirado. Quanto mais rápido você identificar, pedir a Deus o discernimento sobre o porquê essa tempestade, porque às vezes ela é uma tempestade de denúncia, que vem denunciar uma pessoa, como Jonas, um relacionamento, um comportamento, alguma coisa que Deus poderia remover da sua vida, mas não vai, porque não é obrigação de Deus tirar da sua vida aquilo que você tem que ter a responsabilidade de tirar. Nós vemos uma tempestade que denuncia. Qual é o problema? É Jonas. E onde ele está? No barco do capitão. Você já parou para pensar que algumas dificuldades que você está vivendo pode ser porque alguma coisa que está na sua vida deveria sair? Mas Jonas pagou o ingresso, sim ou não? Sim ou não? Isso. E talvez não tenha sido nem tão caro, porque se você cobrar barato para entrar na sua vida, não reclame de quem está entrando. Tem uma frase que eu gosto muito, ela diz: se você tem funcionários e você só quer pagar banana, não reclame de só ter macaco trabalhando para você. Nós temos que aprender a identificar. Essa é uma tempestade importantíssima. Ela vem denunciar. Tem alguém aí dentro que não deveria estar. Tem alguém na tua família, tem alguém na tua casa. Nós estamos enfrentando um probleminha familiar, certo? E aí hoje eu e Mary estávamos orando de manhã. Não temos ainda o discernimento de onde está, mas sabemos que temos um problema, uma tempestade, algo está acontecendo. Estávamos orando a Deus, pedindo a Deus nos dê o discernimento. Então eu não sei o que você está atravessando, mas se você está em meio a uma tempestade, pergunte a Deus: tem alguma coisa na minha vida que eu tenho que jogar fora? E você sabe o que é mais sensacional? É que Jonas disse para o capitão do navio: essa tempestade é culpa
minha, sim ou não? Mas o Jonas pulou? Não. O que o Jonas disse pro capitão? Me jogue fora. O problema não vai embora sozinho. Você é que tem que dizer, vai embora. E às vezes o problema pode ser muito simples. Pode ser um filho dormindo no quarto do casal, acabando com a intimidade dele. Seu filho não vai sair da cama, santo. Você que pega, a vir para passar a mão na mulher, tem que fazer uma ponte aérea. Hoje, que Deus te dê discernimento para localizar seu Jonas. E se achou, não fica com pena não. Joga fora, que a tempestade passa e você segue. Segunda tempestade, Marcos 4:35. Marcos capítulo 4. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Vamos lá? Eles, deixando a multidão, levaram consigo, como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E eles, deixando a multidão, olha lá, e levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco, e ele já quase se enchia. E ele estava deitado na popa do barco, sob a almofada, e despertaram, dizendo: mestre, mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, disse ao vento: cala-te. Disse o mar: aquieta-te. O vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para mim aqui. Os discípulos estão lá no barco, sim ou não? Jesus falou: entra no barco comigo. Eles foram? Sim ou não? Os discípulos falaram: entra no barco, vamos lá para o outro lado, vamos comigo. Eles foram ou não foram? Eles estão obedecendo ou não? Então o que é que um crente espera que aconteça com ele quando ele está obedecendo? Isso vai dar tudo certo se a gente colocar. Mas nem assim não. O problema, a crise também vem para os obedientes. Entendeu, obediente? Tá certo? Porque você obedeceu e achou que Satanás foi neutralizado por sua obediência. Satanás é Satanás, chifrudo, o único chifrudo que não tem mulher, é aquela praga. Os caras estão obedecendo, sim ou não? E quem é que vem? A tal da tempestade. E Jesus está dormindo, deitou na popa do barco, está dormindo. E lá vem a tempestade, e lá vem a tempestade, e sacode o barco daqui, sacode dali, a água começa a entrar. E Jesus dormindo, porque de vez em quando não tá. Você fala: Senhor, cadê o Senhor? Está dormindo. E olha que a Bíblia diz que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel, mas estava dormindo, ou então fingindo. Jesus estava no barco, sim ou não? Quietinho. E quem é que vem? A tempestade. E Jesus está dormindo, e o discípulo tentando resolver. Tem um desobediente ali. Cadê o Jonas? Essa não tem Jonas. Esse é outro modelo de tempestade. Tentaram resolver, não deu certo. Alguém falou: nós vamos afundar. Pedro era pescador, junto com André, seu irmão, Tiago e João. Mateus, eu não sei nem se sabia nadar, era cobrador de imposto. De repente alguém foi lá acordar Jesus e falou: Senhor, acorda aí, Jesus, nós vamos morrer. Isso, acorda, porque nós vamos o negócio vai afundar. Não, como é que o senhor consegue dormir? Jesus levantou. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Levantou, e eu acho que estava meio nervoso. Já foi falando logo com o vento: cala a boca! Falou pro mar: quietinho, quero nem marola. Agora é piscina. O vento, ó, o mar, ó. E o discípulo ficaram olhando um pro outro. O que essa tempestade ela veio fazer? Pense, aqui não há desobediência a obedientes. Essa tempestade veio apenas mostrar àqueles que estavam passando por ela o que Jesus pode fazer com quem anda com ele. Tem problema que só vem na sua vida para mostrar a você quem é que anda contigo, entendeu? Tem problema que ele vem para te mostrar que ele é o Todo-Poderoso, que ele tem poder para fazer por você o que ninguém pode fazer. Essa tempestade só vem para revelar o poder daquele que caminha conosco. Então pare de reclamar de suas tempestades e descubra qual é a mensagem que ela veio trazer para você. Se tiver um Jonas, jogue fora. Se você está dentro da obediência, você já sabe que essa não é Jonas. Essa veio para mostrar, e foi isso que ela fez. Ela vai mostrar, sabe o que o discípulo disse? Quem é este que até o vento e o mar estava andando há quase 3 anos com o chefe dos crentes? Poxa, e ainda não sabia? E Jesus fez de propósito, porque olha o que ele falou: passemos para outra. Ele falou passemos, e ele foi o quê? Dormir, porque ele já fez o papel dele. Se fosse para levar o barco, não chamou 4 pescadores. Ó, passemos para o outro lado, eu vou dormir, vocês é que passem. A minha parte eu fiz em falar, e vocês fazem em navegar. Isso, é só isso. Tá assim de gente esperando Deus fazer tudo. Faça a sua parte, porque a dele ele não vai fazer, ele já fez. A dele está pronta, você está entendendo? É assim que funciona. Ah, pastor, por que é mais difícil para um do que para outros? Se eu tivesse todas as respostas desse mundo, eu não tenho, não sei. Por que com um acontece desse jeito, com o outro eu não. Esse dia alguém me perguntou: pastor, por que o senhor vive tudo isso?
Eu falei, vive o quê, meu filho? Não, eu queria saber. Eu falei, não pergunta nem a Deus, que vai que ele só está fazendo porque está distraído e nem notou. Pare de prestar atenção na vida dos outros. Gaste mais energia para investir na sua vida. Você consegue entender? Talvez a sua vida não anda porque a maior parte das suas forças é canalizada para olhar a vida do outro. Quero saber porque o outro está vencendo, eu estou afim de vencer. Fala para quem está do seu lado assim: não tem substâncias terapêuticas na sua saliva. Então pare de lamber suas feridas. Pare de se lamuriar. Chegou a hora de vencer. E não é vencer porque uma palavra saiu do altar. É vencer porque você descobriu que você em Cristo é alguém vencedor. Porque eu vou te dar uma notícia: se tu depender da torcida para os outros para ganhar, é melhor torcer para o Vasco. Porque eu vou te falar, se o Davi dependesse da torcida dos outros, tinha ganho. O rei acreditava nele, os irmãos acreditavam nele, o pai acreditava nele, o exército de Israel acreditava nele, Golias acreditava nele, o exército dos filisteus acreditava nele. Quem é que acreditava em Davi? Não! Quem é que acreditava em Davi? Ele me disse: eu venci um leão e um urso. Eu venci porque Deus foi comigo e Deus vai continuar comigo. Deixa eu falar uma coisa para você, crente. Para você chegar até aqui, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Então não é esse que você está enfrentando hoje que vai te derrotar. Você vai vencer porque Deus continua onde sempre esteve. Amém? Mateus 14, verso 22. Terceira tempestade. Mateus 14, 22. Logo ordenou Jesus os seus discípulos a entrarem no... Presta atenção. Marcos 4, 35. E disse Jesus: passemos para outra margem. Lembra? O que ele fez em Marcos? Convidou. Sim ou não? Gente, vamos para o outro lado. Sim ou não? Mas aqui ele já tem a experiência ruim da outra vez. Então quando Jesus foi chamar para o barco, ordenou: entra. Porque o discípulo não devia estar afinando. Barco de novo. Nós já estamos meio traumatizados, não é verdade? E pior, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra, enquanto ele falou para o discípulo: vão vocês, que eu vou depois. Depois como? Se tinha um barco só. Os caras falaram: agora que nós morrem. Da outra vez, se afundasse para nós, afundava para ele também. Mas dessa vez ele nem vai, né? Não quer ir não. Entra. Já notou que tem situação que você não tem escolha? Esse negócio de livre-arbítrio vira balela, né? Nós não podíamos escolher assim, para tudo. Deus disse: escolhe com quem casa. Livre-arbítrio. Não quero ficar casado com essa pessoa. Acabou. Livre-arbítrio. Eu quero morrer. Então morra. Você está rindo, mas é sério. Esse negócio de livre-arbítrio não é para tudo, não. Jesus falou: todo mundo no barco, vão que eu vou depois. Verso 24. O barco estava já no meio, açoitado. O vento contrário escureceu, gente. Cadê Jesus? E os caras estão tentando ir para o outro lado. E lá vem o vento soprando para cá, e rema para lá, e vento para cá. Eles estão obedecendo, sim ou não? Tá dando certo? Escureceu. Cadê Jesus? E vem não, hein? Ele falou que vinha, falou: se não veio de dia, agora de noite vai vir. E vir como? O horário das barcas já passou. E vem mais não. Primeira vigília começa às 18. Jesus não apareceu. Muda de 3 em 3. 21 horas, 9 horas da noite. Segunda vigília, nada. Jesus deve vir na terceira, que acabou 3 da manhã. Era lá para 3 e pouca da manhã. Os discípulos, olho regalado. O que eles olham lá na frente e vê? Uma pessoa andando em cima d'água, tu acredita? Literalmente, tirando onda. Vem ele, pensa, Jesus, cantando Roberto Carlos. Imagino eu, irmão, esse cara sou eu. Isso, vem ele, os caras tudo lá com medo, sim ou não? Barco, vento forte, contrário, onda querendo entrar, e ele vai andando. Quando alguém viu, aí não aguentou, gritou: fantasma, bombordo. Ninguém correu, não tinha pra onde correr, tava no bar. Aquela gritaria, socorro, fantasma, e não tinha mulher não, só macho. Uma gritaria, um escândalo, socorro, socorro, um fantasma está se aproximando. E Jesus lá do lado de fora falou: ô, fantasma, o que, rapaz? Falei que vinha. Alguém falou: ih, ainda fala, hein? Nossa, não dá para ver direito. Claro que não dá. Vento, mar batendo, todo mundo quieto. Pedro, sempre ele. Já viu que no grupo tem sempre uns esquisitos? Pedro chega na beirada, falou assim: olha só o que ele perguntou para o indivíduo que está andando em cima d'água. É o senhor mesmo? Ele não tem nem certeza. Vai que fosse fake. Aí, se é o senhor, manda eu ir aí, pô. Queria andar em cima d'água. Sempre quis. Manda eu ir aí, pô. Bom, tinha quantos discípulos no barco? Me ajude aí. Quantos discípulos? 12. Tinha 12, tá? 12. Só para você não esquecer, nunca mais. Eram 12.
entendeu? Esquerda menos 1, 12, tá certo? É fácil de fazer a conta. Eu não falei que as pessoas demoram para entender, eu falei. Eu estou só testando o coeficiente da capacidade do raciocínio. Mas deixa que tem gente que nem notou. E esse é o propósito. Escute aqui. 12 homens dentro do barco, sim ou não? Um homem disse: se é o senhor, eu quero ir aí onde o senhor está. Eu quero. Qual era o local mais seguro naquela ocasião? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Seja franco. Pois é, todo mundo quer viver o incrível, sensacional, mas ninguém quer sair do barco. Todo mundo quer fazer o que todo mundo faz, mas quer ter resultado diferente. Não é assim que funciona. Se você quer ter um resultado que ninguém nunca teve, está na hora de você fazer algo que ninguém nunca fez. Pedro diz: eu quero ir aí. O que Jesus disse? Palhaçada é essa, Pedro? Vim aqui. Já estou chegando, fica aí. Foi isso que Jesus falou? Jesus falou o que para Pedro? Vem, camarada, vem. Porque tem tempestade que só vem para provocar em você decisões que você nunca foi capaz de tomar em ambiente normal e comum. Pode notar, as grandes mudanças da sua vida sempre foram precedidas por situações difíceis. Você só se tornou quem você é hoje de verdade por causa das coisas desafiadoras que você venceu. Jesus disse para Pedro: vem! E aí eu te faço uma pergunta que eu quero que você seja honesto. Pedro vai sair do barco, sim ou não? E você acha que os 11 homens que ficaram dentro do barco estavam torcendo para dar certo? Pedro vai sair? Acha que é melhor que a gente, que andar por cima d'água. Vai se lascar, quer ver? E eu não vou pegar ele lá fora não, hein? Bom, ninguém mandou sair, andar em cima d'água, dessa escuridão toda com aquele fantasma que tá lá. E eu não vou. Você vai, ô João? Eu também não vou não. Deixa ele ir. E você, Tomé? Eu? Se o João não vai, eu é que vou. E o Judas? Já fui. Eu vou nada. Deixa eu te fundar. Pensa Pedro botando o pezinho para fora e segurando no barco. Isso aqui funda, né? Nossa, eu nem tô querendo ir mais. E lá vai ele andando em cima d'água. Sim ou não? Sim ou não? Quem estava dentro do barco estava fazendo o quê? Torcendo. Afunda. Por quê? Porque quem não sai do barco detesta ver você saindo. Quem não faz nada diferente detesta ver você fazendo. Quando você resolve viver o incrível, extraordinário, sensacional, você causa um problema para quem não vive. Você mostrou que era possível. Isso por si só já é uma ofensa danada. Ninguém vence na sua casa. No dia da reunião de família, você me aparece com aquele carrão e ainda buzina. Pam, pam. Sai as suas cunhados, sobrinho, sai tudo. Ô vacilão, vai num ambiente desse, vai de Uber. Não constrange os outros não, porque a vitória é um troço difícil dos outros engolir. Ninguém se formou até hoje na sua família, só se formaram em letras apagadas, ciências ocultas. Você fez engenharia, miserável. Você virou médico, sua praga. Você perdeu justamente 35 quilos e ficou linda. Nunca mais vai na casa dos parentes. Faça FaceTime só com o rosto. Tá rindo, mas é terrível. O pessoal, afunda. E Pedro? Chega nunca. Lógico que ele não estava lá andando igual Jesus. Claro que não. Ele era um ser humano. Quando ele está quase chegando, sabe o que Pedro falou para ele? Nossa, isso que eu estou fazendo é perigosíssimo. Perdeu o foco, ele começa a afundar. Aí ele falou: Jesus. Estava tão pertinho que Jesus só estendeu a mão. Falou aqui: segura aqui, homem de pouca. Pô, se Pedro foi lá e era de pôr café, quem não foi era de pôr o quê? Um chazinho sem açúcar. Pedro voltou para o barco, sim ou não? E a tempestade? E o vento? Cessou, sim ou não? Vamos imaginar o culto na ADV aqui, tá certo? Da Galileia, depois desse episódio. Pensa, quem está dirigindo o culto diz: irmãos, está na hora da campanha. Temos agora alguém que gostaria de testemunhar? E os 11 levantam e falam assim: ó, nós aqui, uma tempestade terrível, tudo escuro, mas graças a Deus, deu tudo certo. Tinha um homem que veio na nossa direção andando sobre, mas aí Pedro poderia falar no mesmo culto da Adveca. Posso dar o meu aqui? Primeiro que não era um homem, eram 2. E só para ficar claro, era Jesus e eu. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo, enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Tem gente que não tem o depois disso. Por quê? Porque se prende a isso e não deixa o depois acontecer. Se sua vida está num sofrimento por muito tempo, pergunta se não é você que não está a fim de sair. No Evangelho de João, no capítulo 21, é só o início do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1. Amém? Eu só quero ficar com essa frasezinha. Coloca de novo para mim. Depois disso. Eu quero hoje conversar com você, pois eu estava num evento e o texto estava aberto
que eu estava ouvindo um preletor, e o texto estava aberto em João 21. O preletor não lia esse versículo, mas eu me deparei depois disso. E quando eu botei meus olhos, eu comecei a sentir no meu coração um mover, e Deus falar comigo em cima dessas duas palavrinhas. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Uma vida cíclica, uma vida que vai mudando gradativamente, e sempre na sua vida tem um depois disso. Sua vida está boa? Espera, depois disso. Sua vida está ruim? Espera, depois. Sempre tem um depois disto. E é isso que eu quero ver com você, certo? Independente do que você está atravessando hoje, seja bom ou ruim, isso é apenas uma fase da sua, vai passar. Seja bom ou seja ruim, escuta o que eu estou te dizendo, esse negócio vai passar. O texto aqui está falando simplesmente, certo? Depois de Jesus ressuscitou, depois disso ele aparece aos seus discípulos, vai ter uma conversa. Esse é o texto em si, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar de alguém que está preparado, certo? Para todas as fases de sua vida. Alguém que seja capaz de sobreviver o caos, mas de sobreviver às vezes a bonança, a fartura, o bem-estar. Para Satanás tanto faz. Se para te destruir ele precisa tirar as coisas de você, ele tira. Se para te destruir ele precisa te encher de coisas, ele te enche. Porque o objetivo precisa ser alcançado, ganhar a sua alma. Então nós precisamos aprender a viver. Quando me veio essa palavra na mente, eu comecei a olhar para os evangelhos e ver como Jesus aprendeu a lidar. Quando eu olho para Mateus, por exemplo, no evangelho de Mateus, ele está sendo direcionado aos judeus. E Mateus diz que Jesus é rei. Quando eu olho para Marcos, ele escreve para os gregos. E em Marcos em Mateus ele é o rei. Em Marcos ele é o servo. Ele é o escravo. Deixa eu te explicar uma coisa. Numa monarquia, qual é o posto mais alto? E qual é o mais baixo? Olhe bem. Alguém que sabe ser rei com dignidade e sabe ser escravo com dignidade. No evangelho de Lucas ele é o filho do homem. No evangelho de João ele é o filho de Deus. E eu gosto dessas fases que Jesus encarou, e nós vamos passar por algumas. Eu vou usar, outro exemplo aqui, mas eu preciso que você entenda que o que você está vivendo hoje vai passar. Só tem uma coisa, na sua vida vai ter o último depois disso. E quando chegar a última vez, se a sua vida estiver nas mãos do Senhor, o negócio vai ser bom. Se não tiver, aí eu não sei como é que vai ser. Porque a Bíblia diz, certo, que se a minha vida está nas mãos de Deus, no final a vitória é, e se não tiver, aí eu não sei, ok? Como é a minha vida, se você brinca com a sua, isso é um problema seu. Só que vida eu só tenho uma, e eu não posso dar mole para ela. Tem um chifrudo, afinzão de morar comigo. Ele estava falando quando o pastor falou: você vai morar numa casa do lado da minha, você vai almoçar na minha casa todo dia. O Satanás também falou aquilo. É só quem estava falando comigo não. Que eu não quero não estou afim de nada. Não gosto nem de comida quente. Eu não gosto de uma comida mais friazinha. Então nós vamos olhar hoje essa questão de aprender a lidar com as fases. Muitas pessoas se perdem. Quantas matérias você já não ouviu de atores, atrizes globais que se encantaram com o personagem, que lhes deu popularidade, entravam em restaurantes e não pagavam conta, todo mundo sabia quem ele era, às vezes até trocava seu nome pelo do personagem, e a novela acabou. Aí eles andavam assim, ninguém mais queria tirar foto, falava vai ver de longe, olha lá, e aí entrava em depressão, sabe? Ficou chateado, aborrecido, porque achou que ia ser para sempre. Nessa vida nada é para sempre não, meu filho. Você tem que aprender a lidar com as coisas. Hoje está bom, já atravessei tanta coisa ruim na minha vida,
Hoje as coisas melhoraram um pouquinho, mas sei que amanhã vai piorar de novo. Mas depois vai melhorar de novo. E depois piora de novo. E depois, porque é assim, é ou não é? Você sabe, você que é casado. Não, você que é casado sabe bem disso. A vida é feita de ciclo. Tem época no casamento que é tudo maravilhoso. Há uma sintonia. A gente quase não briga. É ou não é? Mas tem época que não se entende nada. É tudo um caos. Aí você pensa, acabou. Aí muda o ciclo. Aí você olha para ela, seu coração bate diferente. Você diz, nossa, essa mulher é da minha vida. Aí o ciclo muda, você diz, quem é essa mulher, meu Deus do céu? Quem é esse homem? Será que isso é meu ou de alguém? Isso aqui? Quem mandou para cá? É ou não é? A vida é feita dessa forma. E muitas pessoas se atrapalham em todas as áreas. Até com Deus, gente. Tem época com Deus. Pode notar que você entra na igreja. O pastor falou, a parte do Senhor. Já era. Se arrepiou. Sentiu a presença de Deus que já quer até cair. É ou não é? Tem época que o pastor ministra e ora. E você está olhando o celular no WhatsApp. O que está acontecendo por aí? É ou não é? É assim que funciona. E nós temos que ser maduros para aprender a atravessar essas fases. A caminhada cristã não é uma prova de velocidade, é uma prova de fundo, ela requer resistência. Vai ter momento da sua vida que suas pernas vai doer, o corpo vai pedir para você parar. Mas a sua fé te movimenta e te leva além. E nós temos que estar preparados para isso. Então eu quero pegar um personagem bíblico que eu gosto demais. E preciso que você dê uma olhadinha comigo. Lá em Gênesis 37. E é esse texto que nós vamos usar, ou vamos caminhar por ele aqui. Eu não vou falar muito, porque eu vou falar de novo depois. Gênesis 37, versículo 3. Gênesis 37, 3. Ora, Israel amava mais do que a todos os seus. Olha para mim aqui agora. No versículo 3, o personagem José entra em cena. 17 anos de idade ele tinha quando começou a sonhar. O texto diz que seu pai o amava. E você precisa entender que tem época da sua vida que você vai ser amado. As pessoas vão querer você por perto, vão lembrar do seu aniversário, vão chamar você para as festas, vão querer você por perto, vão dizer que você está bonita, vão concordar com tudo aquilo que você diz, e você vai falar, eu sou o máximo. Muito obrigado, Deus, por todo mundo me amar. Pois é, vamos ler o versículo 4. Depois disso, diga assim, depois disso, vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os outros, o versículo 4, agora ele é odiado. Estava sendo amado no 3, mas tem um depois disso. Depois disso, tem aquele tempo que as festas acontecem, ninguém lembra de tu. Calado, tu está errado. Ninguém quer ver você, tu é o último. Ninguém lembra de tu. No teu aniversário ninguém vai. Não é? Atravessa a rua para não falar contigo. E você fica querendo morrer. Espera, porque tem Você está achando que esse é o último estágio da sua vida? Só se você for morrer hoje. Aí vai ter que esperar até eu terminar a mensagem. O último depois disso. Não, tem época que é assim, gente. Tem época que as pessoas não lembram de tu, não quer te ver. Ninguém, é seus filhos. A mãe, dependendo da mãe. Porque tem umas mães que são a graça, não é verdade? A mulher, não é? Vai te odiar. Por quê? Porque você nasceu. Eu não fiz nada, nasceu, tu não nasceu. Então tu fez alguma coisa. Nasceu, só em você nasceu, você já atrapalhou a vida dela. É assim que funciona. Tem época que tudo coopera contra você. E sabe o que é mais engraçado? Nós estamos perfeitamente preparados para os momentos bons, mas não queremos viver nada de ruim. A verdade é essa. Nós queremos tudo de bom da vida, mas não queremos as coisas ruins. O grande desafio é aprender a viver com Deus dignamente, decentemente, em fé, mesmo que o ciclo da nossa vida não seja dos melhores. Vai passar. Só que logo depois o texto diz que os irmãos de José vão fazer o quê? Vender ele. Era para eu falar depois disso uma coisa boa, né? Pois é, quando as coisas ruins vêm, depois disso costuma vir outra coisa ruim. Porque é nas coisas ruins que a gente cresce.
aprende a viver. É ou não é? É nas dores que a gente se aperfeiçoa. Eu não gosto de dor, eu não gosto, não sou masoquista. Mas quando é o tempo de doer, o que é que eu vou fazer? Ai, pastor, não quero. Não tem jeito, meu filho, chegou a hora. A Bíblia diz que tem tempo para tudo. Depois do tempo bom tem o tempo ruim. Depois do tempo ruim tem o tempo ruim. Depois do tempo ruim tem o tempo ruim. Depois do tempo ruim começa a melhorar. Porque as coisas ruins são mais extensas. Aliás, não é porque elas duram muito, não. É porque, presta atenção, as coisas boas têm a impressão, nossa mente, o bem-estar que elas nos trazem, dá uma sensação de que o período é pouco. Quer ver? Tira férias. Quanto tempo dura 30 dias de férias? 30 dias. Mas aí se você viaja, vai para a praia, faz sol, vê um dia de sol, como é que acaba rápido? Você foi na praia, tirou a camisa meio-dia, passou o protetor solar, é 3 horas. Amigo, e hoje já está de noite, saiu. Agora você quer ver? Fica internado, passa um dia no hospital. Valeu pelas férias. É ou não é? Porque as coisas ruins, elas parecem que duram uma eternidade. É a mesma coisa, meu filho. Só que a gente não está preparado para isso. Não nos ensinaram a isso. Nos ensinaram a ganhar. Menino, você vai vencer, você vai crescer, vai ser bonito. O bicho é feio, mas você fala que vai ser bonito. Você vai inteligente, miserável é burro, mas você fala. É ou não é? Porque todo mundo prepara todo mundo para o melhor, mas ninguém prepara. Ó, menino, você vai ser feio, mas você vai vencer. Ó, menino, você é burro, mas vai aprender. E aí tem esse problema. Esses dias eu fui pregar numa cidade chamada Redenção, lá no Pará. Peguei um voo até Palmas e me arrumaram um avião para me levar assim, do tamanho de estelão assim, o avião. Entrei, eu e um cara e o piloto. Falei com o cara assim: você sabe pilotar? Ele falou: não. Eu falei: se esse cara pensa mal, maluco. Ele falou: que é isso, Cláudio? Não pensa nisso não. Eu falei: já pensei, filho. Aí eu falei pro motorista lá do Teco-Teco: dura quanto tempo? Ele falou: 1 hora de voo. Eu falei: 1 hora rapidinho. Não tinha nem lugar para eu agarrar. Era embaixo do banco e um ferrinho fininho assim que eu agarrei assim, ó. Ficou a marca dele na minha mão. Eu fechei o olho, entreguei minha vida ao eterno e subi naquele mosquito ambulante. Aquilo voou mais ou menos 30 minutos, segundo minhas contas. E aí eu, de olho fechado, posicionei o relógio, que tive que tirar essa mão, 5 minutos. Porque os troços ruins, ele tem a tendência, e tempo é tempo. Tempo não passa devagar nem, mas a impressão que nos dá. Então quando as coisas é ruim, parece que ela demora muito. Quanto tempo você está sofrendo? As coisas ruins passam rápido, ou as coisas boas passam rápido demais, mas as ruins, querido, nós temos uma tendência muito grande a fixarmos ela. Ele foi odiado e logo em seguida vai ser vendido. Depois disso, depois de ser odiado, ele foi vendido. Foi para onde? Foi para onde? Para o Egito. Chegou lá no Egito, um tal de Potifar comprou ele, e ele era esperto, Deus era com ele. Ele virou o maior funcionário do Potifar. Boa coisa, um período bom. Depois de ser vendido, ele está vivendo um momento bom. Tá ou não tá? Tudo do Potifar está na mão dele. Cartão de crédito, rede social, tudo. O Zé era terrível, administrava tudo. Tá lá. Só que depois disso, sempre tem um depois disso que você está vivendo hoje. Tem outra coisa. Pastor, não tem. Não tem não, né? Tem gente que não tem o depois disso. Por quê? Porque se prende a isso e não deixa o depois acontecer. Se sua vida está num sofrimento por muito tempo, pergunta se não é você que não está afim de sair. Porque o José está agora na casa do Potifar. É um local confortável para ele? Sim ou não? É bom, está lá? É ou não é? Ele é o líder dos funcionários. Tempos atrás ele estava sendo vendido e agora é honrado. Que beleza! Você acha que ele gostaria de ficar ali? Sim ou não? Claro! Se é bom, nós estamos a fim de parar. O problema é que se eu falasse para você hoje e você estiver num momento bom, você diria: pastor, eu não quero um depois disso. Minha vida poderia parar nisso.
Se sua vida está nas mãos de Deus, e hoje ela está boa, e ainda não é o depois disso, saiba de uma coisa, porque Deus lá na frente tem coisa muito melhor do que você está vivendo hoje. Olha, eu trabalhei numa empresa há 14 anos, me casei nela, meus filhos nasceram nela. Pensa num cara que era ligado na empresa. Eu era tão ligado que às vezes final de semana eu ia lá para ver os vigia. Se dependesse de mim, eu não saía de lá, porque lá era o meu porto seguro. O que aconteceu? Fui mandado embora. Se eu tivesse lá até hoje, não estava aqui hoje pregando, com certeza. Eu não estava, porque eu estaria trabalhando, saindo do trabalho agora. Ou seja, depois disso, Deus tem sempre uma coisa melhor. O José está lá, ó, trabalhando, feliz da vida e tal, aquela coisa toda, bem-estar. Só que ainda tem um depois disso. Deus quer levar ele para o próximo estágio, tirar ele de lá. E aí a mulher do Potifar fica de olho no Zé. Pô, o Zé não pega ela? Ele não pegou não. E devia ser gostosa, porque mulher feia não acaba com o sonho de ninguém, não é verdade? Esse dia eu estava tirando umas fotos, aí vi uma mulher assim, me abraçou. Aí o cara falou assim: não abraça assim não. Eu falei: pode deixar, filho. Olhei para a dona, falei: pode deixar. Minha cabeça falou assim: isso aí para abraçar com força, tem perigo de não. Agora, se eu olhasse, fosse uma cavala, aí eu falei: sai daqui, Satanás, Satanás, Satanás bonito. Não, na verdade, esse é irmão desse, tá rindo? O José não pegou a mulher do Potifar, não pegou. E foi para onde? Para onde? Por causa depois disso foi para a prisão, coitado. Acusado de maníaco do Egito. Tentou estuprar a mulher do Potifar. Está lá na prisão. Ele poderia... Não, fala sério. É justo ele estar na prisão? Sim ou não? Sim ou não? Porque a vida não é justa não, meu filho. Ela é feita de ciclo. Chegou a hora de ir para a prisão, vá para a prisão. Mas vá para a prisão de cabeça erguida. Chega na prisão. Tem um lugar para mim aí, né? Eu imagino ele falando: gente, eu sou inocente. E os outros presos falando: aqui ninguém fez nada, maluco. Aqui é todo mundo inocente, a gente entende você. É ou não é? Momentos bons e momentos ruins da sua vida. Aí vem a crise no seu casamento, quer separar, largar. É comprovado que o segundo casamento dá mais certo que o primeiro. E sabe por quê? Porque as pessoas têm vergonha de ir para o terceiro. Porque se ela for para o terceiro, vão descobrir que o ruim era ela. Então elas toleram no segundo o que não toleravam no primeiro. É ou não é? É que a nossa mente é preconceituosa. A nossa mente é preconceituosa. Já falei isso aqui há um tempo atrás, muito tempo atrás. Só para falar desse negócio de preconceito. Eu gostava de tomar uma bebida, não era alcoólica não. Mas eu gostava, não quero falar nome não. Eu não sou garoto de propaganda. Aí eu passei num despacho, um negócio da Corimba. Aí vi lá um despachão assim, bonitão. E no meio do despacho, a garrafa da bebida. Falei: sangue de Jesus tem poder. Essa bebida do Satanás está lá no despacho. Nunca mais tomei aquela bebida. Aí um dia eu estava lendo a Bíblia assim, orando, preparando alguma coisa sobre preconceito. A imagem daquele veio na minha cabeça, sabe? E me fizeram uma pergunta na mente assim: Cláudio, você parou de beber aquela bebida, né? Falei: parei, estava no despacho, eu acho que do Satanás. E a voz falou assim: você parou de comer frango? Eu falei: não, frango não parei não. E a farofa? Eu falei: também não. E a maçã? Eu falei: não, como maçã é bom para cá. Acaba assim, né? Aí falou: você só parou de tomar um refrigerante. Só um refrigerante que é do Satanás. A galinha não é não. Aí eu falei: gente, como é que eu sou preconceituoso? A nossa mente é terrível, gente. Você tem que ser maduro para encarar as coisas. Chegou o tempo de ir para a prisão, ele vai para onde? Chega o momento de você viver a crise, meu filho. Tem época que você tem dinheiro, o emprego está legal, está tudo certinho. Tem época que o dinheiro parece ninja. Sumiu, cadê o dinheiro? Desapareceu. Quem gastou esse troço, ninguém nem sabe para onde o miserável do dinheiro foi. É ou não é? Tem época que você vê sua mulher de calcinha andando na rua, na sala. Você fala: gente. Tem época que ela passa de calcinha, você fala assim. Tem hora que teu filho acorda e ele vem te dar aquele sorriso, dá aquele abraço, aquela coisa gostosa, e você diz: meu tesouro, basta 2 horas desse menino acordado, e você está dizendo: dorme de novo, miserável, senão eu vou te dar um Rivotril. São fases. Depois, diga: depois disso. Se a sua vida não sai, pastor, minha vida não muda, provavelmente é porque você é o bloqueio para Deus te levar para o próximo estágio. Aprenda isso.
Pastor, minha vida está nesse caos há tantos anos. Será que você não é o motivo do caos? Será que Deus diversas vezes não tentou tirar você disso e levar para você depois disso, mas você quer ficar preso nisso? Deus já tentou tirar esse namorado seu que namora você há 10 anos e que fala que vai casar, mas é igual o Bacurau, aqueles passarinhos. Não sei se aqui não tem não, né? É que eu sou da roça, uso os exemplos que às vezes você não sabe. Bacurau é um passarinho que faz um som que a gente diz na roça que é amanhã eu vou. Então é sempre assim, amanhã eu vou, vai casar, amanhã eu vou, vai trabalhar, amanhã eu vou. Pastor, estou sofrendo com esse namorado. Minha filha, Deus tem outro melhor para você, mas tem que largar isso para ir para depois disso. Está lutando. Pastor, eu quero ser médico. Pastor, estou estudando, não passo. Já pensou que Deus não quer que você seja médico? Mas eu quero ser. Então dá licença, pode sair até da mensagem de hoje e voltar para a próxima, que você não precisa, e depois disso fica sofrendo nisso. É ou não é? Tem gente que é o grande bloqueio para pular de estágio. Ele está tão preso. Aliás, tem gente que se prende. Às vezes, no final de um culto, o pastor vem e fala para você: você aí, que quer mudar de vida, você que está sofrendo, você que tem um problema, saia do seu lugar e vem aqui agora, e nós vamos orar por você, porque Deus vai te livrar. Aí você vem chorando, aí a gente vem, muda a voz, sabe? Aquele indivíduo que bota o carro em terceira e vem do Rio a São Paulo. Não é verdade? É uns pregador pentecostal, já viu? Sangue de Jesus tem poder. Até eu agarrei aqui um pouquinho desse velho. Aí, acaba a oração. Problema, sai da vida dela, desaparece. Acaba a oração, ela faz assim, ó. Vambora, problema, vambora. Amanhã nós vamos acordar cedo, é ou não é verdade? A gente trabalhar. Criou um vínculo. Elas são o motivo do impedimento de mudar para um outro estágio. Meu irmão, se você está batendo cabeça, se você está lutando, você é um servo de Deus, você é fiel, você é empenhado e as coisas não mudam. Faça uma leitura coerente do que você está vivendo, que de repente não é isso que Deus tem para você. Ah, pastor, só vou ser feliz? Menino, eu já falei isso aqui diversas vezes. Você acha que eu gosto de pregar do jeito que eu prego? Hoje eu estou mais acostumado. Poxa, ninguém prega do jeito que eu prego assim. Eu sou fora do padrão. Os outros dizem que eu sou palhaço, dizem que eu sou não sei o quê, dizem que eu sou isso, dizem que eu sou tudo de ruim. Eu sou até o anticristo, eu já virei. O cara falou que eu sou o anticristo, e eu falei que ele era besta, aí ele me bloqueou. Não quis mais falar comigo não. Foge o padrão. Não gosto, certo? Ou melhor, não gostava, hoje até me acostumei. Porque meu pai era porteiro da Assembleia de Deus. Eu ia, o povo pregava e a igreja toda chorava. Então é aquilo que eu via. Pregador bom é o pregador que faz os outros chorar. Poder do Espírito, o povo chora. E se não tiver Espírito, o povo ri. É isso que me ensinaram. Aí eu pensei comigo, quando eu ia naquele culto, o dia que eu me converter, eu vou pregar assim, com essa voz. Comecei a pregar, ninguém chorava. Um dia uma mulher feliz da vida veio dar um testemunho: pastor, que culto bom. Morri tanto que eu estou com dor na barriga. Falei: ah, sua peste, quer me machucar mais ainda. Eu não é. Meu irmão, não é o que Deus tem para você. Se você pode ser o impedimento para a sua vida mudar de estágio. Não seja não. Entregue sua vida na mão de Deus e diga para Deus: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Depois disso. E Deus vai olhar: aprendeu. Então vamos para o próximo estágio. Mas não, fica ali, fica. E pior, tem gente que confunde persistência com teimosia. Pastor, eu sou persistente. Tu é teimoso, por isso que está sofrendo. Pastor, e se eu sou casada? Depois disso, Deus tem o outro marido para mim? Tem não. Se o seu casamento está ruim, depois disso você vai chupar essa manga. Eu não posso liberar você. O troço é para sempre. Pastor, mas para sempre é muito tempo. Tinha que ter pensado antes de dizer sim. Não perguntaram a você quer ir com ele? Quando perguntaram? Até 2018, 22. Quando perguntaram, eu disse: até aqui? Então espero depois disso. Agora é tempo de prisão. Lá está ele preso e vai ter que viver na prisão com maestria, meu irmão. Tem que aprender a viver os momentos bons, mas tem que aprender a viver os momentos ruins, porque Deus
está com você, Deus está comigo. A vara e o cajado do Senhor é o que nos consola. Então Ele vai nos dar força para passar por esse deserto, por esse tempo de crise, e o nome dEle vai ser glorificado na nossa dor. Está na prisão, só que o Zé estava afinzão de sair da prisão, é ou não é? Então ele quis abortar a missão e falou para o copeiro: pô, copeiro, tu vai lá trabalhar para o faraó, pô. Fala para o faraó lá, mano, que eu não peguei a mulher do Potifar, não. Não agarrei, não, pô. Sou gente boa. Ele queria que o copeiro tirasse ele da... Foi o copeiro que colocou ele lá? Então não é o copeiro que vai te dar. Você está onde está por quê? Porque é a fase da sua vida. E provavelmente você está nela porque buscou estar. Mas você serve um Deus que é poderoso e já já vai tirar você daí, porque ainda tem para a sua vida um depois. O Zé está lá na prisão, o copeiro esqueceu, mas Deus não esqueceu. É ou não é? É ou não é? Aí Deus, o faraó sonhou e o copeiro lembrou: faraó, tem o Zé, tinha me esquecido dele. Depois disso, fizeram a barba do Zé, botaram o Zé, bonitão, e o Zé foi lá falar com o faraó. E aí, faraó? O faraó falou: ô Zé, sonhei um troço muito esquisito que estou perturbado. Umas vacas magrelas, canibal, que comia as outras, e eu não consigo nem dormir. Você pode dizer o que é? Ele falou: lógico. E agora ele é o governador do Egito. Pergunto eu a você, santo, se ele pegasse a mulher do Potifar, vamos voltar lá atrás, o Zé já administra tudo do Potifar e ainda pega a mulher do cara. Que beleza! Se ele já era bem tratado, pensa, amante da mulher, né? O cara paga as contas e ele fica com a mulher. Só que se ele pega a mulher do Potifar, ele não ia preso. Se ele não fosse preso, ele não conhece o copeiro. Se ele não conhece o copeiro não lembra dele, porque ele não ia interpretar sonho de ninguém na prisão. E se ele não interpreta sonho de ninguém na prisão, ele nunca ia ser governador. Então, se ele se prende a uma fase da vida que parecia confortável, mas era pequena, ele abre mão das grandes coisas que Deus tem para ele lá na frente. Então cuidado, que às vezes as fases boas são as mais perigosas, que podem nos prender. Você está com uma empresazinha que te dá uma lucratividade, o quê? De 20 mil por mês, e você está com medo de ir para o próximo estágio? Fica nela, ou Deus pode fazer você um dos maiores empresários do nosso país. Você está entendendo? A fase vai mudar, tem um depois, o troço vai passar. O que busca, as pessoas que buscam ouvir a minha mensagem, porque estão doloridas, querem rir um pouco, mas quer sofrer. Eu falei: querida, vai falar com outro. Eu não gosto de gente rindo, não. Ou não gosto de gente chorando. Meu negócio é rir. Mas está ruim, ri. Não tem aquela música legal? Eu estou rindo à toa. Acho que é até um hino. Não é que a vida esteja assim tão boa, mas um sorriso ajuda a melhorar. Eu sou do rir. Jesus, Jesus, Jesus. Me dá graça. Só rindo, porque senão a gente mata. Está lá, o cara é governador se tornou governador quando? Quando o plano de Deus se cumpriu na vida. Ele foi o amado do pai, odiado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, viveu uma vida boa na casa de Potifar. Aí a mulher do Potifar quis ele falou que não quis, aí foi para a prisão, e agora está lá. Diga para mim, depois disso, feche os seus olhos. Pai, pelo poder do nome de Jesus, usa-me nessa noite como um canal de bênção, que eu possa esvaziar-me, ó Deus, de mim mesmo e ser cheio do teu poder, da tua graça e do teu Espírito Santo. Que possamos sair daqui ricamente abençoados por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.